dia a todos. É uma alegria e um prazer muito grande receber os nossos colegas administradores na sua casa. E a alegria se amplia quando inauguramos, a partir deste evento, com o nosso ex-presidente do Conselho Federal, Conselho Regional do Rio, e que dispensa maiores apresentações pela sua história de vida e pela sua história profissional, não só no mundo acadêmico, corporativo, como também no mundo político partidário. Wagner dispensa maiores comentários. E é com Wagner que nós iniciamos esse tipo de movimento em favor do crescimento da profissão, da categoria. E a casa se rejubila com a presença de vocês, que sem a presença de vocês, primeiro, não há nem alegria, quanto mais crescimento. Então, a presença de cada qual aqui presente nos traz alegria e nos traz essa possibilidade de todos crescermos juntos com as falas que se sucederão nesse evento, criando uma cultura dentro da instituição de fazer esse tipo de atividade. Eu queria, então, chamar o nosso colega, amigo, ex-presidente do Conselho Federal, atual representante do Conselho do Rio de Janeiro no Conselho Federal, para a apresentação de sua fala no campo da consultoria organizacional, que é um outro campo que a categoria tem que olhar com um viés de maior amplitude para a profissão. À guisa de ilustração, nós inauguramos aqui no Conselho uma clínica de consultoria organizacional, que é bom que se fale isso, que tem uma interação muito grande com a fala do conselheiro Wagner. Inauguramos uma clínica de consultoria organizacional, onde nós não vamos fazer consultoria, mas a semelhança do que já fazemos aqui no campo da assistência jurídica e outras atividades, orientar colegas que tenham necessidade de discutir esse assunto, de resolver um problema de consultoria. Então, muito obrigado a todos pela presença. Eu convidaria o conselheiro Wagner para a sua fala. Muito obrigado, Wallace. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão presentes. Não é o coronavírus, não. Deve ser alguma alergia. Mas, em verdade, seria muito difícil e exaustivo. Eu quero registrar o meu agradecimento a cada um de vocês através de 3 pessoas que são, diferenciadamente, eu acho que abarcam todo o conjunto, e com isso, cada um se senta realmente homenageado por mim pela presença, a qual agradeço bastante. Primeiro, o nosso presidente, Wallace de Souza Vieira, presidente do Conselho Regional, cuja presença também me dá uma enorme satisfação. Eu tenho aqui uma pessoa que foi meu consultor há muito tempo. Né? Ele talvez lembre disso, ele está até me olhando assim, né, Andrade? O Antônio Andrade. Eu era presidente do Instituto de Previdência do Estado, e ele teve lá uns 3 anos comigo como consultor direto. Portanto, muitas das coisas que a gente discutiu e que eu posso apresentar discutindo aqui com vocês também foram, né, adquiridas e incorporadas, assimiladas pela consultoria que Andrade me prestou. Muito tempo. Ao fazer isso, eu quero transferir a todos essa contribuição e essa oportunidade. Aqui também presente um colega cuja empresa, na época, no Rio de Janeiro, era a maior empresa de consultoria do Rio, certamente uma das maiores do Brasil, que era a OPC. Eu fiz esse seminário de consultoria, ele é de 32 horas, inicialmente, e tem um módulo reduzido de 24 horas. Eu fiz 15 seminários desses. Desses, 6 foram feitos na OPC. Portanto, eu queria agradecer ao Luiz Afonso Romano, que era o dirigente maior, presidente da OPC, e que a gente trabalhava intensamente nisso, né? E ao fazer isso, homenageio a todos vocês que militam permanentemente na área de consultoria, que tem uma expertise muito grande. Nós vamos falar estritamente de uma questão mais micro da consultoria. Não será um tema, e vocês veem um desafio, um seminário de 32 horas, eu vou distribuir para vocês
só para olhar, porque realmente não dá para dar essa cópia toda. O material, a cópia do material que a gente faz em seminário já devidamente atualizado, para dar uma ideia de ver, né? A Ana Schiller, que é uma especialista das maiores em metodologias ativas de aprendizagem, vai ver que esse seminário tem fundamentalmente esse conceito, né? Vamos tentar trazer para vocês em 1h20, no debate, na palestra, um seminário de 32 horas. Para isso, a gente vai ter apenas a dimensão cognitiva, que começa com essa avaliação, evidentemente, no seminário, mas que aqui a gente não vai poder fazer. Mas eu estarei tratando apenas, exclusivamente, de estratégias de intervenção do consultor. Quer dizer, em verdade, a consultoria... Pode apagar a luz aqui? Não precisa. Não precisa? Está claro ou não? Está claro, está claro. O que é consultoria? É uma relação voluntária em que o profissional ajuda, em que o consultor ajuda e o sistema necessitado de ajuda, que é o cliente, na qual o consultor tenta ajudar o cliente a resolver problemas reais ou em potencial. Ambas as partes veem a relação como temporária e o consultor pode pertencer ou não ao sistema hierárquico ao qual o cliente está inserido. Aqui é preciso, durante muito tempo, nós consultores incorporamos a ideia que o consultor teria que ser fundamentalmente alguém com grande formação acadêmica, de empresa de consultoria, com grande especialidade. É claro que isso é importante e é fundamental. Mas é preciso que, no mundo das organizações em que vivemos hoje, a gente compreenda que esse conceito evolui e essa prática também evolui. Quando a gente vê a disseminação de derivações da questão da consultoria em relação a mentor, ao coach, né? A gente vê efetivamente que essa atividade ela se espalha. E aí, como é que se forma a maior conexão entre o cliente e o consultor? Talvez o melhor consultor, mentor, coach, que você pode ter para um grupo para um cliente alcoólatra, talvez seja um ex-alcoólatra, um alcoólatra seco. Porque tem a conexão, porque tem a linha. E não é necessariamente alguém com formação acadêmica. Portanto, a gente tem que distribuir um pouco mais esse conhecimento no sentido de gerar condições objetivas para que essa atividade fundamental, de que no fundo é de educação, capacite pessoas a ajudar outras pessoas. Quem é melhor do que um ex-drogado para orientar e ajudar um drogado? Quem é melhor do que um ex-preso que conseguiu se liberar da questão do crime do que ajudar outros presos? Portanto, a gente tem esta oportunidade de considerar também que, além de nós, profissionais acadêmicos com experiência, com formação, né, qualificada, essa atividade se faz tanto do consultor interno quanto do consultor externo. E quando eu estou considerando consultoria, estou considerando no sentido mais amplo. A conexão, quanto menor for o gap, a defasagem entre o cliente e o consultor, mais possibilidades eles vão ter de inter-relação. Isso nos leva a nós, consultores, também ter a preocupação de como nos colocarmos na posição do cliente e ver como o cliente vê e não como nós veríamos se fôssemos cliente. É uma coisa a gente se colocar na posição dele, se eu fosse ele. Outra coisa é eu entender e ver como os olhos dele. Isso me faz lembrar uma musiquinha, uma musiquinha popular antiga, que diz assim: eu arrancarei os meus olhos, é trágico, e colocarei os meus olhos no lugar dos olhos teus. E tu arrancarás os teus olhos e colocarás os teus olhos no lugar dos olhos meus. E eu passarei a ver pelos teus olhos e tu passarás a ver pelos olhos meus. Até que ponto nós, consultores, estamos com essa perspectiva? E aí, a questão de estratégia é a ideia
desta palestra, resumo desse seminário: como capacitar o profissional a se colocar nesta posição e adotar a estratégia que seja adequada às necessidades sentidas do cliente, não que nós, consultores, julgamos que seja. Eu não posso deixar de registrar que contribuiu muito comigo, pelo menos na parte efetivamente de organização desse material, que é grande, Gilda Nunes, a quem eu lembraria isso, que é preciso fazer esse registro. A gente não está vendendo o seminário aqui não, porque eu já tive uma enorme vantagem quando o Wallace quis iniciar esse programa de café da manhã aqui conosco. Porque, em verdade, como dirigente, que ele teve a irresponsabilidade de me nomear diretor-geral da Universidade Corporativa, a gente pedia desculpa a vocês, porque o nosso café da manhã seria no espaço onde tem o café da manhã, mas essas coisas da burocracia, e tínhamos certeza que o documento ia sair, mas parece que saiu ontem à noite, né? Ao final do dia. Então, da prefeitura, e nós não podíamos fazer um evento no espaço da Universidade Corporativa sem ter o habite devido, apesar de estar tudo pronto. Mas a próxima, certamente, já vamos para lá, então peço desculpa, porque aqui não são as condições objetivas melhores para a gente realizar esse encontro. Consultoria é um processo ideal. Quer dizer, existe um melhor processo. As soluções são diferenciadas. E começa o melhor processo, a gente sempre procurando nos colocar na posição do cliente, vendo as necessidades sentidas do cliente. As soluções são diferenciadas. Portanto, tem aqui uma função, aqui, né? Tem aqui uma função em que a estratégia de intervenção, que é o foco da nossa palestra aqui apenas, nós não estamos falando do complexo processo de consultoria, que é bastante discutido, bastante desenvolvido na área do conhecimento. Estamos falando de estratégia de intervenção, é função do cliente e do problema. Portanto, a estratégia de intervenção adequada vai variar com o cliente, com o problema. Se muda o problema, o resultado da função é outro. Se muda o cliente, o resultado da função é outro. Não é necessariamente a mesma estratégia. A mudança do cliente ou do problema determina a mudança de comportamento e do estilo do consultor. É preciso que a gente entenda que nós, consultores, portanto, precisamos, como consultores, artificializar comportamentos. Nós, em verdade, estaremos representando o papel. Eu vou apresentar aqui um modelo que é o modelo de estratégia de intervenção por confrontação, e todo mundo sabe que no cotidiano da vida aqui, né, quem convive comigo mais próximo, sabe que eu sou de confrontação para valer. Mas como consultor eu não posso fazer isso. Apesar de ser o meu estilo preferido. Estou sempre questionando os porquês dos porquês. Por quê? Por quê? Né? Mas a gente não pode, não é essa sempre a estratégia que você pode fazer. Aquilo que eu pratico no cotidiano da minha vida pessoal, como consultor, eu não posso fazer. Eu sou um ator no palco da relação com o cliente, que eu tenho que assumir papéis atendendo às necessidades dele, não as minhas. Não a minha natureza, não as minhas características. Portanto, a estratégia muda. Diferentemente como muitos colegas praticam, sempre com a mesma linha, sempre com a mesma estratégia. Vamos continuar. Quem é o cliente? E aí é uma das questões mais complexas da consultoria. Quem é o cliente não é quem nos contrata. Porque a gente pensa sempre assim, essa é uma visão nossa de mercado. Quem é o cliente? É a pessoa, o indivíduo? Pode ser. Mas quando esse indivíduo tem dificuldades com o seu grupo, com a sua equipe, como gerente, ele é o nosso contratante, o cliente é ele ou o cliente é a equipe? Ou a equipe não sofre repercussões do estilo gerencial que ele pratica em cima desse grupo? Sofre. Portanto, a gente tem que definir bem, e isso coloca, porque a gente dá de barato que o nosso cliente é sempre o nosso contratante. Eu me lembro, né, fazendo análise, de um analista importante, e que ele me definiu como cliente, mas o cliente não era comigo, tinha outro.
né? Tinha uma relação afetiva que me envolvia fortemente. Daqui a pouco ele ia consertar a minha cabeça e ia destruir das duas. E eu mandei ele a merda. Porque eu entendi que eu não era o cliente, eu era parte do problema. Nós, consultores, definimos quem é o cliente. O cliente pode ser um grupo brigando com outro, mas uma divisão nos contratou, um gerente, e o outro. Se a divisão é entre elas, a gente vai entrar no ganha-perde, falando em ganha-ganha. Quem é o cliente? Então, portanto, quem é o cliente certo? Quem é o cliente verdadeiro? É aquele que nos contrata de novo? Ou é a relação de duas gerentes que estão, e portanto de duas equipes que estão em confronto? Essa é uma questão fundamental. Quem é o cliente? Pode ser a própria organização. Dependendo de estágios que a gente esteja aplicando o processo de consultoria, o nosso cliente não é necessariamente não mais o indivíduo, não mais a equipe do indivíduo, não mais os grupos que integram a organização, mas a própria organização. Quando não é um sistema social mais amplo. Portanto, a definição do cliente por uma estratégia de intervenção, ela é absolutamente decisiva. Parece óbvio ululante isso, mas há uma distância grande entre aquilo que a gente entende intelectualmente e aquilo que a gente pratica no cotidiano da nossa atividade como consultor. A gente dá de barato que o cliente é aquele, a gente define, a gente trabalha com ele. E às vezes, na intervenção de consultoria, quem que faz? A gente cria mais divisões dentro da organização, melhorando um e atrapalhando o outro. Isso acontece com psicanalista, isso acontece com consultor de organização. Qual é o problema? Essa é outra questão. Porque se a estratégia de intervenção é uma função do cliente, é preciso definir o verdadeiro cliente e é preciso definir o problema. Qual é o problema? O problema é aquele que o consultor nos chamou para dizer qual era o problema? Ou esse não é o problema, é o problema que está na cabeça dele? E aí nós estamos apresentando quatro opções de problemas. É verdade que a gente vai chegar mais adiante, vou incluir mais um outro ali que eu acho que já está incluído, mas que está muito na moda agora, que são também mudanças e desenvolvimento. Mas o problema é de poder, autoridade. Freud nos explica muito bem toda a relação da influência do pai, dos pais, né, sobre a formação e o caráter dos filhos, a personalidade dos filhos. Isso nos leva também a pensar os desajustamentos, ajustamentos produzidos pelas de ego, superego, mas também das relações do poder-autoridade. O poder-autoridade permeia toda a realidade do mundo o tempo todo, da relação humana entre si. E certamente, mais do que nunca, nas circunstâncias que nós estamos, o poder-autoridade tem uma base fundamental na questão do mundo das organizações. É uma questão de poder-autoridade? Daquele chefe que manda e do subordinado que obedece? No sistema clássico da Rainha Vitória, que foi expurgado em 68, né? Que nós estamos vivendo hoje cada vez mais na globalização, onde as relações de poder estão mais ainda confusas e difíceis, mais sofisticadas, mais complexas? Ou é uma relação de moral e coesão? De sentimento, de depressão, de bloqueio, de frustração, de decepção? Ou nós estamos falando de um problema de normas e padrões, de rotinas, de práticas, de processos de trabalho, de procedimentos, de regras que eu estabeleço, de códigos que eu estabeleço dentro da organização? Códigos às vezes que são para pegar e outros que são apenas para fazer? Quais são os padrões ou de metas e objetivos daquela pessoa que define metas, por exemplo, irrealistas e não pega, que não consegue alcançá-las? É verdade que pode ser todos esses, e eles são interdependentes. Um influencia o outro. E aí, de novo, está uma outra questão fundamental, estratégica, para a intervenção adequada
na relação de consultoria. Que estratégia adotar? Eu preciso definir primeiro quem é o cliente e qual é o problema. Mas se o problema é, por exemplo, de poder e autoridade, moral, coesão, qual é o que eu vou tratar? Vou tratar os dois? É difícil, eu tenho que primeiro definir qual é o mais delicado ou o que gera disfunções no outro, ou que gera repercussões no outro. E depois tratar. Então, é poder e autoridade o problema? Trato esse, depois esse. Eu tenho que definir qual é o nevrálgico, qual é o crítico, qual é o que está conduzindo o sentimento, a posição e a atitude do cliente em relação a isso ou em relação àquilo. É preciso, portanto, que eu entenda que pode ser os 4 problemas, até os 5, se botarmos também agora mudança e desenvolvimento. Mas, em verdade, eu tenho que escolher a prioridade, porque a falta de foco acaba fazendo uma mistura, o samba do crioulo doido, na estratégia de intervenção do consultoria. Poder, autoridade. Atitudes emocionalmente carregadas em relação ao chefe, por exemplo, por parte da equipe, ou do chefe em relação ao seu chefe. Essa é uma relação complicada. Moral, coesão. Aquele cliente tem sentimentos negativos de autoestima, de depressão. Esse é um poder de moral, coesão que precisa ser tratado. Isso o impede de exercer com maior clareza atitudes e comportamentos e ações. Normas e padrões. Rejeição a colaborador, por exemplo, que viola os padrões estabelecidos. Que o grupo, às vezes, implica. Esse cara é um Caxias. Por quê? Porque ele começa a bater bons desempenhos, ele atrapalha a média daqueles outros que estão fazendo. Faisal, como profissional brilhante de recursos humanos, sabe disso. Esse cara é um chato, esse cara está criando problema para ele. Ou ele é um embromador, que atrapalha o grupo e que leva trabalhos para o outro e acaba com... levando e carregando demais o trabalho dos colegas porque ele embroma e não faz o trabalho. Portanto, aí você tem metas e objetivos. Então, como é que faz? Uma pessoa fracassa sistematicamente, talvez porque ela defina metas irrealísticas. Então, nós estamos falando de um cliente que tem um problema específico. Nós vamos tratar metas e objetivos. Qual a estratégia de intervenção para isso? Ou um cliente que tem sentimento negativo de autoestima, que é diferente. Ou um cliente que tem atitudes emocionalmente carregadas em relação ao chefe. A gente não está tratando mais hoje da consultoria administrativa isoladamente, porque não há organização que nós não tenhamos problemas de alcoolismo, problemas de droga, problemas de burnout, de fadiga psicológica e até problema de suicídio. Então a consultoria administrativa se ampliou enormemente. E nós vamos certamente ter que carregar com isso. A briga de uma pessoa com seu marido, que leva repercussões na empresa, isso leva a crises emocionais. A consultoria de administração organizacional, ela não se regide mais, e estou falando muitas das coisas, eu sei que são óbvias para vocês, estrito senso, aquela consultoria administrativa. A eficácia do consultor, portanto, depende da sua habilidade, da sua competência em identificar corretamente o problema, em proceder à intervenção que objetivamente a situação exige. Cada situação vai ter uma estratégia em função do cliente e da situação e trabalhar com o cliente certo. A eficácia do consultor depende disso. Portanto, antes de a gente começar a consultoria, mais do que tudo, o processo em si, a gente tem que definir isso. Até porque nós, consultores, precisamos entender que intervenção não é regra, é exceção. A gente, consultor, basta uma relação de consultoria que é logo intervir. É necessário intervir? Vamos terminar com isso. Precisa intervir? Ou o cliente é capaz de aprender a se virar sozinho? Vamos trazer aqui alguns autores que são os originais dos 5 modelos que nós vamos tratar. Catártico, Carl Rogers. Certamente foi aquele que trouxe para o mundo das organizações a maior contribuição no modelo catártico,
que é aquele de liberação de emoções, né? Nós vamos falar aqui também pelo modelo catalítico, para citar alguns autores originais nisso, aqueles que estudavam ciência do comportamento humano nas organizações, porque é preciso se lembrar que o processo atual de gestão e de formação de pensamento nas organizações no mundo há muito abandonou a ciência do comportamento humano. Nós estamos sendo realmente, né, num neo-taylorismo e neofordismo bárbaro, dizendo que estamos... Nunca se falou tanto em trabalho em equipe e nunca se fez tanto... Nunca se valorizou tanto o individualismo. Nunca se cobrou tanto resultados, né? Os resultados são importantes, mas se abandonou os avanços da ciência do comportamento humano. Catalítico, Edgar Schein, Warren Bennis, Richard Beckhart, o NTL, que tem uma contribuição enorme nisso, né? Os grupos de sensibilidade, os T-groups de sensibilidade. Esses grupos realmente são um modelo catalítico que talvez esteja mais próximos hoje, né, do que nós chamamos de metodologias ativas de aprendizagem. O terceiro grupo, ou terceira estratégia, o terceiro modelo, né, terceira estratégia das 5 que estamos apresentando, na relação cliente, é de confrontação, Chris Argent. Eu, de novo, reconheço que o meu DNA me leva muito para a confrontação, mas insisto, por causa das minhas próprias dificuldades, como esse DNA, que a gente entenda que a gente não pode praticar só aquela que é a nossa tendência DNA. Chris Argent, com o modelo 1, modelo 2. O prescritivo, certamente, é Peter Drucker o melhor exemplo, né? É verdade que Peter Drucker nunca descreveu publicamente, porque ele era reservado, a forma como ele atuava, mas não há dúvida que o modelo de Peter Drucker sempre foi, né? E quem não conhece o livro, sugiro que leia, que é A Minha Vida na General Electric, na General Motors, do Alfred Sloan, em que Peter Drucker foi durante anos, consultor dele, e que ali a visão e como o consultor aprende com o cliente, e como o consultor também ensina o cliente. E o modelo sistêmico, estou chamando de sistêmico, que é baseado em teorias e princípios, teorias e princípios de processo de intervenção planejada no desenvolvimento do indivíduo, da pessoa, do grupo, do intergrupo, da organização e do próprio sistema maior, com Hans Likert, com os sistemas organizacionais de Likert, com Douglas MacGregor, com teoria X e Y, que é muito mal ensinada no Brasil. Todo mundo mistura a teoria X com... Eu não conheço nenhum livro que fale direito isso, de teoria geral da administração. O MacGregor deve mexer no túmulo com ódio, né? Todos os livros de teoria de administração que eu conheço não dizem o que é direito, teoria X e Y. Teve que se fazer até livro post-mortem dele, que aí no Brasil não é mais conhecido. O gerente profissional, esse não é conhecido, conhece sempre, todo mundo conhece os aspectos humanos da empresa e não conhece o gerente profissional, que é post-mortem. Ele tem que os sucessores dele, e são muitos desses aqui do grupo sistêmico, tiveram que explicar a teoria dele, que até hoje não está explicada e continua ensinado errado. Esse é um desafio que eu coloco aqui ao mundo acadêmico. Eric Berne, que é do famoso análise transacional, né? Tá certo? Quem não lembra da análise transacional, que é tão importante ainda? Eric Berne. O DO, desenvolvimento organizacional, de muito carinho para o Wallace. Gosta muito, né? E o SWOT, que todo mundo fala agora como uma coisa moderninha. Eu quero dizer a vocês que esse tal de SWOT foi em 1940, com Kurt Lewin, com Campo de Força. Pelo amor de Deus, não continuam dizendo que essa coisa é moderna, porque ela tem só 80 anos, mas ela continua atual. Só que quem inventou isso, quem primeiro apresentou isso, foi Kurt Lewin, em 1940. SWOT. Forças, não é isso? Também. Portanto, tem coisas que parecem velhas, que não são velhas, não. São apresentadas como nova por gente que diz que é nova, que copiou e que não cita o autor. Hein? Conheceu agora. Né? Por exemplo, o modelo catártico é indicado para liberação de emoções. A estratégia de intervenção catártica é indicada para
liberação de emoções. Indicado quando? Quando os sentimentos de fechamento do cliente estão bloqueando o pensamento e as ações do cliente. Veja, nós estamos falando aqui de um modelo em que a emoção está preponderando sobre o indivíduo, sobre o cliente. Como liberar essa emoção? É claro que a gente tem toda a decodificação, tem nesse material que vocês vão ver, dos passo a passo de como fazer isso e dos treinamentos, com metodologia ativa de treinamento também, Ana. E aí, a catarse é um processo psicológico de liberação de tensões emocionais. Como você gerar essas possibilidades no cliente? Frustrações, raivas, ansiedades, angústia, a sensação vaga e difusa de que as coisas estão erradas. E o cliente, portanto, não consegue perceber a sua realidade porque ele está completamente envolvido em emoções. Esses sentimentos, essas sensações, bloqueiam a capacidade de percepção e de resolução de problemas do cliente. A tomada de consciência de si mesmo, a tomada de consciência do cliente, de si mesmo e da situação é essencial para que o cliente possa superar as barreiras em direção a um comportamento lógico e consciente. Portanto, se a pessoa está sob envolvimento, emoção, como se estivesse num nevoeiro sem enxergar, é preciso você tirar o nevoeiro da frente dela, para que ele possa ver o caminho que está à frente. Construir, portanto, um clima de segurança pessoal para que ele se sinta à vontade para expressar seus sentimentos, sem medo de julgamento, rejeições e discriminações. Limpar a cuca, botar o lixo para fora, é o apoio solidário e empático, não partidário. Isso significa também que, às vezes, uma pessoa amiga da outra talvez não seja o melhor consultor, porque ele tem envolvimento emocional. A gente conhece isso bem na psicanálise. Aquele cliente que deita no sofá e o consultor sentado, olhando, prestando atenção no que ele está falando de forma solidária, de forma carinhosa, no sentido de empatia, né? Quase não diz nada a não ser estimular o cara a falar com monossílabos, com palavras, com sorriso, com um ar e uma expressão pelos olhos que está entendendo e está entendendo, senão ele está sendo um burocrata. E a pessoa vai liberando. E depois, o primeiro dia que a gente sai da psicanálise assim, a gente reclama, eu falei pra caramba, gastei uma grana e o cara não falou nada, só eu que falei, pô. Mas a gente volta. E volta de novo. E volta de novo, e tem um caminho. Chega um momento que é preciso parar de voltar. Porque eu não posso compreender alguém fazendo isso, esse tipo de psicanálise, 20, 25, 30 anos. Isto certamente é uma deformação do estilo. Mas vamos ver o excesso, isso aqui mais adiante um pouquinho com mais calma. E aí, com a liberação do catarse, a gente pode, da catarse, o cliente vivencia um aumento de autoaceitação. Desfruta maior espontaneidade e franqueza, especialmente para si. Quem tem que encontrar a sua solução dos seus problemas emocionais é o próprio cliente. E você tem que ajudá-lo a fazer isso. E a melhor maneira de ajudá-lo é você não se envolver no conteúdo do que ele está dizendo, mas não deixar de ter uma atitude empática e solidária em relação àquilo que ele diz. Desenvolve a sua habilidade em vivenciar emoções baseadas na realidade que sejam adequadas às circunstâncias. Aumenta a sua capacidade de resolver problema através de resoluções, de formulações mais objetivas. Eu estava dizendo que às vezes a pessoa amiga não é o melhor consultor. Há uns 2 meses atrás eu estive conversando com uma amiga minha, e ela estava com um problema danado com o filho. E ela começa a falar. E como eu sou muito amiga dessa pessoa, você se envolve como... E de repente, eu comecei a dar palpite. Eu não posso fazer isso. Problema com o filho, e eu dando palpite. O consultor não pode dar palpite. A pessoa quer falar, não quer te ouvir. A pessoa precisa expor o seu problema. Por isso, com mais experiência que a gente tenha, de repente, a gente, quando está fazendo consultoria, quando a gente tem relação de amizade, de afetividade, a gente comete
o pecado ou cai na cilada e dá palpite. E não é possível, não se pode dar palpite. É preciso ouvir, porque a pessoa precisa descarregar. O que ela precisa é que tenha um ouvinte ativo, alguém que compartilhe do que ela está dizendo e que entenda, não que dê palpite, nem sugestões, nem ideias, nem dicas, nem recomendações do que fazer ou deixar de fazer. Exemplos do modelo catártico, ou da catarse, intervenção por catarse, em relação a poder, autoridade, atitudes, como disse, emocionalmente carregadas em relação ao chefe. Está todo mundo na bronca, no grupo, com o chefe, porque ele deu o meu momento para um e não deu para o outro. Como é que a gente faz isso? Isso gerou certamente repercussões em moral, coesão, sentimentos negativos de autoestima. Ou normas e padrões de rejeições a funcionário que viola padrões, como disse, método objetivo, uma pessoa que fracassa, como os exemplos que já dei. Vejam que essa questão tem repercussões fundamentais em relação às nossas atividades. Modelo catalítico. Agora nós estamos falando de percepções racionais, intelectuais, não emocionais. É completamente diferente. Eu tenho um quadro de circunstâncias da compreensão da realidade racionalmente, que eu consigo explicar, tem toda uma lógica, mas eu não consigo enxergar outras alternativas, outras perspectivas, que às vezes estão na minha visão, mas eu não estou vendo. E aí é racional, não é emocional. Eu estou acreditando naquela percepção e cada vez acredito mais nela. E aí bloqueio, distorço a minha percepção eficaz em relação a uma verdade que eu estabeleço como única. Então é preciso que o consultor compreenda na estratégia de intervenção com o cliente, pessoa, indivíduo, com o cliente, equipe, com o cliente, interequipe, com o cliente, organização e com o cliente, sistema mais amplo. Porque todos têm esse processo. E aí como é que eu faço? A catálise é exatamente um processo químico que um agente precipitador é empregado para iniciar ou alterar um teor de uma reação em cadeia. O consultor faz exatamente isso. Ele é o precipitador de reflexões no cliente. Paulo Freire. Vamos tirar do cliente, do aluno, o que ele tem, trabalhando com a realidade que ele tem, não é isso? Com o status quo dele. Essa é a melhor forma. O modelo de aprendizagem da aprendizagem ativa é exatamente também fundamentada nisso. Como é que a gente tira do cliente aquilo que ele tem e que ele não sabe que tem? Como nós vamos ajudá-lo? Tornar o cliente sensível às próprias percepções e capaz de indicar e assumir posições? A riqueza que aquele cliente tem intelectualmente, que ele está bloqueado por uma percepção que ele tornou-se como verdade absoluta. Ajuda o cliente a explorar dados e fatos não conscientizados e a livrar dos seus efeitos negativos. Repito, nós não estamos falando de emoção, estamos falando de razão. Fazer com que o cliente participe da solução dos próprios problemas e percepções a partir do próprio diagnóstico e da autointervenção. Aqui a gente dá dica no sentido, o que você acha disso como alternativa, como sugestões? Oferece alternativa, mas não diz o que o cara vai fazer, o cliente. O cliente é que tem que decidir o que ele fazer. No máximo a gente oferece nessa dica e nessa sugestão um ponto à frente muito próximo do que ele seja capaz de assumir como dele. A gente não coloca uma questão muito mais avançada, a gente coloca uma questão que ele é capaz de absorver, assumir e avançar. Professores brilhantes aqui que estão sabem porque aplicam esse método todo dia nas faculdades. Com o cliente também, a gente precisa fazer isso em termos racionais. Tem a excessividade dos usos de modelos que estamos vendo daqui a pouco. Fazer com que o cliente participe da solução dos próprios problemas e percepções a partir do próprio diagnóstico e da autointervenção. É a autointervenção, de novo, do cliente, tanto no modelo catártico quanto no modelo catalítico. Um para as emoções, o outro para a razão. Esse é o meu modelo preferido, né? Na vida não é como consultor, certamente não. Senão eu não teria feito 15. Por que eu parei esses seminários? Porque a vida pública acabou me levando para outros caminhos e a gente abandonou e agora estou tentando. A grande vantagem é que eu vou escrever um livro sobre isso.
Já estou satisfeito. Essa oportunidade que o Wallace me deu, repito, me deu essa chance, né? Clarificação de valores. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para a atividade do profissional de gestão, das pessoas humanas. A maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. A fotografia que eu faço da realidade determina a maneira como eu ajo. Portanto, na catalítica, eu quero acertar ou ver outras alternativas de percepção que o cliente não está vendo. Mas agora eu tenho, assim, como se fosse a câmera escura da máquina fotográfica. Ainda bem que o grupo aqui é mais velho, a não ser a jovem ali, que não conheceu a câmera escura da máquina fotográfica, agora não tem mais câmera escura, né? Ali, né? É verdade? Mas então, tem as lentes que geram as percepções, os valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais, a ideologia, as opções éticas, o mundo normativo, que a gente pode chamar cientificamente de caráter e vulgarmente de mentalidade, mas também a vontade, os interesses, os desejos, as aspirações, as necessidades. Esses conceitos, essas concepções levam a que eu perceba de uma maneira ou de outra. E assim eu vou me comportar. Agora não é mais a percepção, é as causas dessa percepção também no mundo da teoria. A sociedade brasileira não só, o ser humano, ele é muito pródigo em dicotomizar a palavra e o gesto, a teoria e a prática, a intenção e a ação, o gesto e a palavra já falei, né? Os valores proclamados e os valores reais. Para que é o, como é que chama? O Anísio Teixeira, que é de Anísio Teixeira. Mas vamos falar também o autor americano, senão não tem prestígio, né? Teoria esposada e teoria de uso de Chris Argyris. Essa distância, a inconsciência da defasagem entre o que eu digo e eu faço, é certamente um perturbador do comportamento do cliente. E eu preciso explicitar para o cliente essa distância. Quanto menor for a brecha, a distância, o gap entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, mais estímulos eu tenho para mudar. E para agir com mais objetividade. Portanto, é a falta da consciência da defasagem entre os valores proclamados e a teoria de uso que pratico, os valores e pressupostos não conscientizados que levam ao cliente a distorcer percepções. Porque o mundo das percepções condiciona, o mundo dos conceitos também condiciona as percepções. Empreender ações ineficazes. A importância da consciência da defasagem, colocar em evidência as contradições e os valores expressos e aqueles não reconhecidos, mas que dirigem o seu comportamento. O risco desse modelo sempre é o ganha-perde. Porque você vai agora questionar o cliente. Não questioná-lo para agredi-lo, questionar os porquês do cliente. Por que ele está falando isso? Que ele é democrata, que ele é um bom dirigente, mas ele pratica como gerente determinadas ações que impedem ou que negam o discurso de ser um democrata. Ele diz que trata todos iguais, mas que dá tratamento desiguais a muitos dos seus subordinados, privilegiando uns em detrimento do outro. Ao você fazer isso, claro que você pode ganhar, certamente, uma situação de reação do cliente, de ganha-perde. É preciso que você mantenha sempre a relação ganha-ganha. Você está querendo ajudar o cliente, não ganhar da discussão dele. Eu falo isso porque eu sou vítima desse processo. Sempre. Às vezes, né, é mais importante ganhar. Então, é preciso a gente, então, assumir uma atitude ganha-ganha. Confrontando, gerando alternativas, pedindo para a pessoa explicar, e todo um roteiro que a gente pode praticar, porque isso é uma competência que pode ser aprendida, claro. E essa é a ideia do seminário e do programa.
um cliente fechar-se em copo, ficar indignado, né? E se recusar a participar com a gente, discutir o tema, se ele for o contratante, a gente perdeu o cliente. Se não for, menos. Mas se for o contratante, de fato o cliente, a gente já perde o cliente. O modelo prescritivo. Esse modelo prescritivo é o típico do teacher tell. Aquelas aulas monoloquases que o o médico, o paciente, o professor, o aluno, ele também é, em determinados momentos, muito importante. Quando ele é usado? Quando o cliente jogou a toalha ou está tão derrubado que é incapaz de se mover por iniciativa própria, ou por condição de competência técnica de realizar um trabalho, ou emocional. Portanto, o modelo prescritivo também ele é útil de você dizer ao cliente, em determinado momento, determinado estágio da consultoria, ou até no início, como fazer e o que fazer. Esse é o modelo clássico, infelizmente, muito praticado ainda por nós que somos consultores de processo e não consultores normalmente de conteúdo. No consultoria de conteúdo, é verdade que o modelo prescritivo é sempre o mais usado. Mas esse modelo ainda é muito praticado pelos consultores em geral. A tradicional, como princípio da autoridade e obediência, como disse, né, o consultor não só identifica o problema e a causa, como prepara a ação necessária do cliente para resolver. A relação médico-paciente descreve o cliente que precisa fazer a especificação detalhada. Esse é óbvio por si mesmo, né? Costuma ser empregado tanto na solução técnica operacional, quanto numa atitude comportamental. Porque às vezes o cliente está tão impotente que você precisa, naquele momento, fazer uma intervenção prescritiva. A gente sabe disso no cotidiano das nossas vidas também, nas relações que nós tratamos, por exemplo, com os filhos, com subordinados. Às vezes é preciso. Agora, quando você pratica sempre o prescritivo, você tem como consequência, muitas vezes, a criação de dependência. E, finalmente, o modelo sistêmico, que é baseado em teorias e princípios da ciência do comportamento humano. Eu tive muitas experiências de consultoria nos 4 modelos anteriores: catártico, catalítico, confrontação e prescritivo. E tive uma experiência apenas frustrada na intervenção do modelo sistêmico. Trabalharam junto comigo nessa função, num hospital complexo, grande, o Hospital Central do Instituto de Assistência dos Servidores do Público do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente foi destruído pelo governo Sérgio Cabral, com a direção só no Hospital Central, não do Instituto. Nós fizemos o modelo 1 de intervenção de consultoria, que gerou o desenvolvimento dos indivíduos, depois o desenvolvimento de equipe, depois o desenvolvimento de interequipe. Aplicamos naquela época a metodologia GRID, que tem 6 fases distintas. Nós chegamos à terceira, onde o indivíduo, do gerente, né, o indivíduo como gerente, o desenvolvimento de equipe, o desenvolvimento interequipes, e a quarta seria a lógica de negócio do hospital. Depois a implementação dessa lógica, depois a institucionalização e a crítica do modelo. Infelizmente, quando terminamos o terceiro, o governador tirou o presidente do Instituto e aí o projeto foi embora, como acontece muitas vezes. Estava comigo nisso e quero fazer esse registro, o Luiz Augusto Costa Leite, o Gugu, e a Gilda Nunes. Nós trabalhamos intensamente, mais 1 ano e meio de trabalho nisso. Portanto, não tenho experiência no modelo sistêmico. Mas essas metodologias, o GRID, por exemplo, é conhecido apenas como uma metodologia, né, de desenvolvimento gerencial. Ele tem 6 fases completas. McGregor, Crisárgide, todos esses têm, né? Vamos continuar o sistêmico. Esse modelo sistêmico parece se adequar a todos os pontos focais: autoridade e obediência, né? Moral, coesão, normas e padrões, e metas e objetivos. E também mudanças de desenvolvimento. Mas um fanático ou um deprimido não estão abertos à simulação do modelo. Certamente é mais adequado para problemas de intensidade média. Pressupõe um referencial técnico, teórico, conceitual, de um modelo completo para auxiliar o cliente a diagnosticar
interna e externamente a própria situação. Uma coisa é um consultor de confrontação que utiliza para ele, ou de prescritivo, que utiliza para ele, ou catalítico, que utiliza para ele na relação com o cliente, a teoria. Outra coisa é você passar para o cliente uma teoria através de formulação de hipótese de prática, para ele aprender a se tornar completamente independente no uso daquela teoria e ser capaz, a partir dali, de testando as hipóteses, como vocês, professores, conhecem bem, a aplicação daquele modelo indefinidamente para ele, quando ele precisar. É transferir para o cliente aquela competência de intervenção. Isso é muito diferente. Nas outras, eu como consultor, guardo para mim e utilizo a minha teoria de cada modelo em cima do cliente. Nesta sistêmica, eu estou transferindo ao cliente essa teoria e ele está completamente assimilando essa teoria para se tornar independente. Portanto, ele deixa de ser... Ele aprende a teoria e sabe empregá-las em situações concretas que não mais precisará contar com a própria intuição, com os palpites, bom senso ou subjetivismo. O cliente se liberta da dependência cega ao senso comum, passa a ver o que é visível, mas não é visto, focaliza as oportunidades e não os problemas. Portanto, né, nós temos um modelo em que ele incorpora. Infelizmente, não vivi essa experiência, espero poder viver ainda um dia. Pois não, Léo? Serve para a formação de consultores internos também. Tá, claro. Claro, e fundamentalmente, no caso do IASERJ, quem estava fazendo o desenvolvimento de equipe, os consultores internos. Não éramos nós. Não era eu, nem Gugu, nem Gilda. Eram os consultores... Gugu é porque é o Luiz Augusto, o apelido dele, carinhoso, todo mundo sabe, né? Eram os consultores exatamente isso. Exatamente isso. Quer dizer, enquanto nós estávamos caminhando para o modelo para a fase 4, eles já estavam fazendo, os consultores internos, o modelo, o próprio desenvolvimento individual, o gerente, o desenvolvimento de equipe e o desenvolvimento interequipes. Exatamente. Isso envolvia o hospital trabalhando com o pessoal de nutrição. Vocês não têm ideia, quem não conhece o hospital direito, como é que é a hierarquia médica dentro de um hospital. O pessoal de enfermagem centrar-se e sentar junto, né? E para discutir problemas comuns com nutrição, com médico, é uma loucura. Com o pessoal administrativo. Eu me lembro de uma experiência que foi muito engraçada nesses seminários, minha com o Luiz Augusto Corta aí, essa com o Gugu, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. A gente tinha que montar a equipe diversas, ali tinha só professores, não eram os alunos não, eram os professores da escola. O comandante naquela época, o comandante da escola era o general Ivan de Souza Mendes, célebre, né? E nós, a primeira coisa que fizemos foi fazer a mesclagem de todos os professores. Tinha lá major, tenente-coronel, coronel e o general. Bom, aonde senta? Aí nós misturamos coronel, tenente-coronel e os majores. Quando nós sentamos, quando tinha a equipe trabalhando, onde tinha o coronel, ele que estava mandando. A gente ignorou o conceito de cultura. Erramos. Quando a gente viu onde tinha coronel, o coronel que mandava e todo mundo batia a campo de nessa. E a gente só ia almoçar, eu e o Gugu, na hora de almoçar, o general Ivan de Souza Mendes botava na mesa com ele, os dois e o vice-comandante. Então éramos nós, o resto, aí as mesas separadas. É muito interessante que a gente entenda quando a gente está trabalhando, não só como o cliente é a organização, como é que isso é mais complicado. A gente estaria caminhando para lá e não foi para o modelo de intervenção sistêmico. E não deu. Por quê? Porque nós erramos. Falha do consultor, claro. A gente não respeitou ou não compreendeu a cultura, né? Estamos falando, né, em 1979. 79. Hein? Não mudou. Pois é. Então vocês vejam que é da natureza. Agora, você também tem aplicações, mesmo assim, Robert Blake tem um livro só sobre aplicação de grid na área militar. Com experiências muitas. Modelo sistêmico. Modelos puros, estamos terminando, né? Nós vamos continuar aqui mais um pouquinho. Modelos puros ou mistos? Essas intervenções. É recomendável? Porque sim, porque não? A maioria parece desenvolver um estilo, né, de intervenção e neles, às vezes, permanecer, vou repetir, excessivamente. Esse é o problema.
As misturas tendem a ser mais impulsivas do que planejadas. Ao invés de a gente estar desenfiando um papel artificial, que é a verdade, é um papel de ator, aplicando o modelo e o desempenho, portanto, como consultor, na intervenção que aquele cliente precisa para resolver aquele problema, a gente vai mais por impulso. Para o nosso temperamento, para o nosso impulso, portanto, do que da necessidade sentida do cliente. É claro que as intervenções não devem se basear nas predileções do consultor, mas nas necessidades diagnosticadas ou sentidas do cliente. O grande personagem não é o consultor, é o cliente. E aí, excessiva confiança no modelo. Por que sim, por que não? Claro que não. Excessiva confiança no modelo catártico. Eu vou repetir. Eu não consigo compreender um camarada fazer análise e não evoluir para outros modelos durante 20, 25 anos. Não consigo compreender isso. Por quê? Porque pode resultar em fazer o cliente sentir-se tão confortável em aceitar a situação que pode passar a ficar satisfeito com as circunstâncias existentes. Estou com um problema, vou voltar no meu psicanalista. E você passa 30 anos fazendo análise. Os psicanalistas vão justificar. Mas a gente está falando aqui na gerência. No modelo catártico, a gente quer que a pessoa saia daquela crise, daquele ciclo de comportamento repetitivo, prejudicial e disfuncional, para avançar num outro modelo, assumindo posições e sendo ator efetivo das suas próprias ações e circunstâncias. Perde o desejo de lidar com as causas do problema, para a qual a catarse pode ter sido apenas o primeiro passo de solução. Normalmente é o primeiro passo da solução. Depois tem que ter outro. Eu estou desbloqueando a pessoa emocionalmente. Eu preciso levá-la agora a um comportamento efetivo. Isso tem repercussões. Portanto, o modelo catalítico, muitas vezes, serve como muleta. À medida que o cliente obtém mais ajudas, aumenta mais a dependência. Eu tenho dado palestra aí, todo mundo sabe que eu sou um palestrista militante, né, na Caravana Babai Brasil, nas faculdades, o que me dá muito prazer. Porque eu acho que tenho uma responsabilidade, né, não sou professor mais militante, fui muitos anos professor, como muitos aqui, mas larguei o magistério profissional há muito tempo, mas eu acho que tenho uma responsabilidade de ajudar os colegas, estudantes, a cada vez mais, aos professores que desejam a minha contribuição. Eu faço isso com muito prazer. Mas volta e meia eu quero dar um feedback aqui aos professores. Tem aluno que me diz o seguinte: professor Wagner, me chamo muito de professor, eu não aguento mais fazer exercício de grupo, de discussão de casa. Eu estou precisando de aula. Me dizem isso quase todo dia. Só que não dizem para os professores. É verdade que não há melhor do que metodologia que nos leva à discussão de caso. Esse seminário é todo baseado em discussão de caso, nessa metodologia. Todo, 100%. Mas, em verdade, qual é a necessidade sentida daquele cliente? Às vezes não é a discussão do caso, onde a gente vai tirar dele o que ele sabe. Ele está dizendo para você, no caso para mim, diz toda hora, eu preciso de aula. Não é que eu não goste da discussão de caso, mas eu preciso de aula. E aula pode ser o teacher e pode ser outras metodologias instrumentadas de ensino. E que às vezes nós, professores, ficamos só num modelo. E a metodologia ativa, de novo vou citar aqui para explorar para todos, a Ana Chile vai nos mostrar certamente, não é só essa forma. É para valores, é para aquisição de conhecimentos, é para quê que a gente utiliza? Qual é a estratégia? Porque no fundo o professor também é um consultor de intervenção no seu cliente educando. Talvez a gente esteja repetindo muito a estratégia aqui, e de vez em quando eles assim, depois que a gente disse tudo, ensinou tudo, ele ainda vai perguntar, professor, aí repete exatamente aquele problema que estava no caso que ele estudou. Me dá uma dica aí, professor, eu tenho isso na empresa, o que você acha que eu devo fazer, hein? Porque ele está desenvolvendo uma relação com o professor de muleta. Ele não aprendeu a andar. Por quê? Porque o uso excessivo da metodologia perde e oblitera a capacidade da pessoa de pensar e de agir. Excessiva confiança num só modelo de confrontação.
descobrir as fraquezas do cliente sem oferecê-las outros caminhos, outras maneiras de superar isso. A gente usa tanta confrontação que ele já pode, né? Ele já não pode aceitar ou repetir o passado, porque mostrei que uma coisa que ele diz não tem nada a ver com o que ele faz. Ele tomou consciência disso. Ele, se ele não tem caminho, ele não vê outro caminho, ele fica com muita dificuldade. Talvez seja essa a derrota definitiva. Pode ser traumática. O excesso de aplicação do modelo de confrontação num cliente pode gerar a derrota definitiva desse cliente. Porque eu explicitei a contradição dele, existencial, entre os valores que ele proclama e aquilo que ele faz. E agora? Eu vou continuar confrontando? Ah, sim. E agora? Eu vou continuar fazendo catarse? Ah, sim, quando tiver um problema eu volto para falar de novo. É a mesma coisa. Eu estou gerando uma dependência ao consultor. Como estou gerando também uma dependência ao psicanalista. Esta que é. Eu não vou para resolver um problema. Eu vou para ficar servidão da gleba. Desculpe as expressões mais fortes, mas elas não, em muitos casos são injustas que eu estou falando, mas em muitos casos são corretas. O modelo prescritivo, o cliente pode se tornar ainda mais dependente também das instruções de fora. Para o consultor, não estou falando em termos de mercado, pode até encher o ego dele, mas ele está cumprindo o papel dele de consultor? Sempre dizer ao cliente o que ele tem que fazer? O consultor, né, passa a ditar as estratégias e as ações de sua vida diária. Excessiva no modelo sistêmico, pode estimular o cliente a deixar-se absorver mais pela atividade intelectual, não como um instrumento para resolver problemas, como um fim em si mesmo. Intelectualizar é, em certo sentido, uma maneira maravilhosa de evitar o problema ao invés de resolvê-lo. Se eu entrego uma teoria para o meu cliente, o cliente absorve isso, ele começa a aplicar aquela teoria em todos os problemas. É importante, ele justifica tudo com aquela teoria. Tudo vai caber naquela teoria, mas ele não vai mudar nada. Ele vai ficar... por que a organização não responde aos meus comandos? Aí você tem toda uma teoria justificativa do ego. Mecanismo de defesa. E a gente não está indo no problema, que é efetivamente como operacionalizar aquilo que eu agora descobri que é o que eu faço, no sentido de dar resultados melhores para o cliente e, portanto, as repercussões desse resultado nos resultados da organização. Quando usar modelos diferentes de intervenção? É claro que sempre. Nós temos que usar todos. Todos são aplicáveis. Estamos colocando 5. Pode ser que se identifiquem outros. Eu nos meus estudos, de muitos anos até hoje, ainda não descobri. Mas pode ser que tenha mais de 5. Mas, olha aqui, ó. Cada modelo é uma estratégia dominante para determinado tipo de situação. É verdade, eu que não sou situacionista, né, Andrade? Né? Que sou do modelo ideal, é verdade. A situação, sim, é porque a situação determina uma solução para aquela situação. Não do mesmo processo. Você tem que ajustar aquela situação. O que era adequado numa fase anterior pode deixar de ser na seguinte. Eu aplico o modelo catártico e talvez eu tenha que aplicar outro, certamente terei que aplicar outro modelo num outro estágio. Por isso, não há qualquer razão para que não se possa empregar combinações de abordagens em sequência com o mesmo cliente à medida que a situação evolua. Como é que evolui esse cliente e como é que eu vou mudando o meu desempenho no meu papel? Mas, quando usar modelo diferente depois? É verdade, e deixei o texto aqui para não me faltar nada, em termos desse resumo para vocês, a modalidade que mais se ajusta depois da catártico, não quer dizer que é certo, isso não é determinante, eu estou falando de possibilidade, não estou falando nem de probabilidade, mas de possibilidade. A modalidade que mais provavelmente pode se seguir, uma vez a catarse tenha aliviado as tensões dentro do sistema, é a catalítica. Eu liberei emoções, desbloqueei, vejo a minha capacidade de pensar, eu vou colocar
a estratégia catalítica. Vou precipitar reflexões racionais no cliente. Já é outro modelo de intervenção, outra estratégia, para que ele possa compreender o quadro de circunstâncias, para ele diagnosticar a própria situação e encontrar os próprios caminhos. Ele, exatamente dentro da aplicação correta do que deva ser esse modelo de tirar do aluno ou do cliente aquilo que ele sabe que não sabe que sabe. Né? Que é a riqueza dele. Né? É não avaliativa e não julgadora, porque eu não digo se está certo ou errado, eu ajudo o cliente respondendo às necessidades sentidas. É a resposta à definição do problema, portanto, do cliente, e, portanto, é emocionalmente mais neutra, mais de acordo com a relação de conforto, de apoio, de calor humano engendrada anteriormente pela intervenção catártica. Leva o cliente para frente no seu próprio ritmo. Permite lutar com os problemas de seus próprios termos. Vai dar condições para ele ir crescendo. É verdade, vocês, professores, sabem muito melhor do que isso. Alunos que têm outros ritmos diferentes, eles vão trabalhando e vão aprendendo, e todos podem se desenvolver. Mas, após a catalítica, pode ser a catártica. Por exemplo, se a catálise levou a um processo de angústia de novo. Se essa intervenção estiver despertando sentimento de ansiedade, de medo, de raiva, de incerteza, é natural que o consultor se retire de atividade de desenvolvimento de percepções e proporcione apoio necessário para elaborar as tensões, que é a catártica. Ele volta, ele faz a catártica, vem para a catalítica e às vezes é preciso que ele volte à catártica. Se ele continuar na catalítica quando o cara está com medo, ansiedade e incerteza provocado pela intervenção que nós estamos fazendo, ele não vai avançar, ele vai bloquear. E vai bloquear emocionalmente. Então você tem que voltar à catártica. E é provável que a interação depois disso retorne à base catalítica, porque ela é mais sensível, menos julgadora, menos avaliadora, ela não é julgadora. Depois a sistêmica, claro, se você tem a catalítica, que o cara conseguiu formar um quadro, a sistêmica, com teorias e com princípios, você poderá fazê-lo de forma melhor. Pode ser a prescritiva e pode ser até a confrontação, quando isso nos leva, de novo, a começar a racionalizar, a justificar, a diferenciar entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Portanto, o processo é dinâmico. Não é só um, são vários. E eles são vários em diferentes fases do processo da relação de consultoria. Está claro o que estou dizendo? Tá, então. Após a confrontação, às vezes a confrontação nos leva, né? Quando a intervenção tiver um efeito de sacudir, eu estou lendo mais aqui porque eu já estou vendo que estamos chegando na hora aqui, né? Quando tiver efeito de sacudir o cliente, o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. É verdade? Quem administra o tempo, administra a própria vida. Então, quando a intervenção tiver um efeito de sacudir o cliente pela autoadmissão de seus valores e crenças pessoais não injustificadas, fazendo derramar emoções. Você faz uma confrontação e, de repente, mostra para o cara que aqueles valores, aqueles discursos, aquelas teorias que ele tinha, aquelas verdades que ele sempre proclamou, não são corretas, ele não pratica. E quando ele toma consciência disso, ele pode entrar em processo de bloqueio emocional. E aí você precisa voltar à catarse. Talvez precise voltar à catalítica, depois da confrontação, quando a intervenção não tiver provocado expressão emocional, mas apenas uma grande mudança cognitiva na evolução do problema. Por quê? Porque o catalítico, basicamente, é uma relação cognitiva, intelectual, tá certo? De percepção racional. Então você vai para o catalítico. Ou pode ser prescritivo, quando o cliente quer modificar sua conduta. Ele descobriu realmente que aquilo que ele diz e faz realmente não tem nada a ver, que ele quer praticar aquilo efetivamente que ele que ele dizia que fazia, mas não fazia, agora ele quer fazer. E ele precisa, então, ele quer modificar sua conduta, portanto, mas não tem o rumo ou a compreensão mais consistente. Pode ser que em determinada circunstância, o consultor, neste caso, vai ter que dizer, faça assim, faça assado. Ensine ele a fazer o que ele vai fazer, para ele começar, para ele aprender. Igual a águia, que sai do morro com a aguinha, né? E solta a aguinha da montanha e solta a aguinha. Sabe que ela vai voar. Larga ela no céu. Aí ela vai se virando lá, entra, mas ela aprende e ela acaba, só se aprende a voar voando. Só se aprende a nadar, nadando. Só se aprende a namorar, namorando. Tá certo?
Isso é desculpa de velhinho, tá vendo? Isso é desculpa de velhinho, para justificar o namorando. Muito bem. Após a sistêmica, certamente pode ser, certamente não, desculpe, é provável, é possível que nós tenhamos a estratégia de confrontação. Agora que o cliente tem uma base intelectual e emocional para a sua percepção situacional, provavelmente os antigos valores podem continuar a exercer uma influência constrangedora. A confrontação pode ajudar o cliente a rejeitar o que ele sabe serem valores ultrapassados. Às vezes a gente toma consciência do que eu falo, não é o que eu faço. Mas eu continuo insistindo nisso. Então, eu tenho toda uma base sistêmica para justificar isso, inclusive intelectualmente. E é preciso explicitar isso para o cliente através de quê? Da confrontação, perguntando o porquê do porquê. O porquê dos porquês. Porque ele diz isso, mas faz isso. Você está dizendo o que você não está fazendo. Depois da sistêmica. Porque ele utiliza também a teoria para justificar comportamentos. A catalítica pode ajudar no desenvolvimento de percepção de um problema complexo. Após a sistêmica, ele incorporou isso e está diante de uma circunstância, de uma dificuldade racional, que ele precisa ser ajudado, que ele sabe, mas que não sabe que sabe. E você vai ajudá-lo a compreender a sua realidade no sentido de encaminhar o diagnóstico e a ação. Diagnose, ação. A catártica pode ajudar o cliente a aliviar e focalizar e expressar elaborações e tensões que foram disparadas pela teoria, mas que não eram pelas teorias, mas que não eram conhecidas anteriormente, a partir da aplicação sistêmica. E a prescritiva é muito menos provável no modelo sistêmico, porque ele se antagoniza conceptualmente, né? O modelo prescritivo do teacher-tell, do médico-paciente, realmente tem pouca valência, né? Tem poucas valências, poucas sincronias com o conceito da teoria no sentido de sistêmica, né? No sentido de mudar comportamento. A descrição da atuação consultorial, portanto, estou terminando. Por quê? Para identificar ou solucionar um problema de poder ou autoridade, de moral ou coesão, de normas e padrões, de metas e objetivos. Vamos botar aí também mudança e desenvolvimento agora, nesses tempos de mudanças tão rápidas. Porque vamos encontrar isso e vamos ter que aplicar modelos em relação a essa questão. De quem? Do cliente, que eu preciso definir verdadeiramente quem é o cliente. De cliente que é quem? O indivíduo, ou a equipe, ou o intergrupo, a interequipe, a organização e o sistema social mais amplo. No modelo catártico, que é para a liberação de emoções, para a pessoa tomar consciência dessas emoções e ficar livre para outros estágios de desenvolvimento. No modelo catalítico, que é o bloqueio da racionalidade, quando ele só vê uma ou outra alternativa e não consegue perceber as outras hipóteses. No modelo de confrontações, em que eu digo uma coisa e faço outra. Ou no modelo prescritivo, em que tenho ou incapacidade técnica do cliente ou incapacidade comportamental, e eu preciso dizer a ele como faz, naquelas circunstâncias, naquele momento, ou o modelo sistêmico, que é baseado em teorias e tem diversos modelos, como tem hoje de autores bastante atuais, que não são os do SWOT, né? O SWOT tem 80 anos só para a gente lembrar isso, não é certo? É só 80 anos, é recente pra caramba, o que é muito bom, o que mostra que essas questões, fundamentalmente, né, que elas se mantêm. Porque as organizações, não existe organização sem pessoa. Sem tirar todas as pessoas da organização, a gente tem um prédio, não tem uma organização. E o ser humano, eu que sou um fã incondicional do Claude Lévi-Strauss, a natureza do ser humano é permanente e universal. Seja no tempo e no espaço. O homem é o mesmo como sua natureza. Graças a Deus. Essa é a característica do ser humano. Portanto, o homem sendo o mesmo, muitas dessas coisas que tratam da questão humana nas organizações, na sua natureza em si, elas são muito úteis e, às vezes, determinados conceitos e práticas são válidos ainda hoje. Né? Não fosse o Jetro, o genro de Moisés, dizia assim: meu filho, não faz assim, pai, que você nunca vai descobrir a terra prometida. Já era uma consultoria, não é verdade? Já era uma consultoria prescritiva. Divida o nosso povo em grupos de 10 mil e organiza depois de 1.000, 10 mil. Na verdade, era, às vezes, o Jetro, consultor do Moisés,
em busca da Canaã, a terra prometida, que já era um consultor. Não é bíblico isso. A gente vai sempre... Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Ele estava usando o modelo inteiro de prescritivo. Falou assim, esse meu genro não sabe nada. Então, cuidado com a intervenção. Essa é a questão mais delicada. A nossa tendência como consultor é querer intervir sempre. Intervenção não é regra, é exceção. Isso é complexo. Estou falando para consultores externos e consultores internos. É preciso fazer a intervenção? É preciso? A intervenção é necessária? Realmente? O cliente consegue se virar sozinho? Se ele consegue se virar sozinho, por que você está intervindo? Qual é o estágio que o grupo, a equipe ou o cliente, a organização, o sistema mais amplo, a interequipe estão vivendo? Eles estão vivendo um momento de abertura, de aquecimento. Eles estão vivendo um momento de vamos dizer assim, de crítica. De criticismo, como o americano, né? De criticismo, né? Que é a crítica que destrói. Que a gente qual é o momento daquele cliente? É de crítica ou de criticismo? É de abertura? Ou eles estão vivendo um momento de franqueza? Dependendo do aquecimento, do estágio de crítica ou de franqueza, você tem que considerar essa intervenção também. Porque são situações da equipe ou do próprio cliente que são diferentes. Ele pode se virar sozinho, a equipe? Ele está em aquecimento, o que é que eu faço para ajudar o aquecimento? Ele está em processo de um criticando o outro, o que é que eu faço para contribuir que essas críticas se tornem racionais? Ou ele está num estágio de franqueza, de abertura, em que as pessoas estão falando de forma genuína e autenticamente? Qual é o estágio de desenvolvimento daquela equipe, daquela interequipe, daquele cliente? Ele está dissimulando informações para vocês? Está ainda te testando como consultor, como cliente individual? Ele está no momento de desconfiança real das coisas que você está falando e conversando com ele? Ou você conseguiu já um momento de franqueza com esse cliente? Dependendo do estágio que esteja esse cliente, você vai ter que considerar também, porque aí está o problema. E a gente nem sempre considera isso. Quando fazer, portanto, a intervenção? No estado de aquecimento, no estágio de crítica ou no estado de franqueza? Precisa fazer? Ele está no estágio de aquecimento. Eu preciso gerar alguma intervenção, eu deixo ele melhorar um pouco para passar pelas outras etapas. De crítica e depois de franqueza e de abertura. Como é que eu ajudo ele a fazer essa evolução como equipe, como cliente individual, de grupo, intergrupo e organização? Qual é o melhor momento, portanto, de intervir? Ah, sim. A intervenção decorre da necessidade sentida do cliente ou do meu impulso pessoal como consultor? Porque, às vezes, não é o cliente que precisa de intervenção, sou eu que estou com a necessidade de intervir. E, às vezes, que eu estou vendo... Os caras não conseguem, aquela equipe discutindo, e eu estou vendo, eu estou doido para dar um palpite, para meter a colher na massa ali, né? Para poder falar alguma coisa. E aí a necessidade não é do cliente, é minha. E eu não estou artificializando o meu comportamento. Eu preciso aprender a me conter, eu estou desempenhando um papel. Portanto, a intervenção não é regra. Ela precisa atender às necessidades sentidas do cliente. Terminamos, muito obrigado a vocês. Foi uma satisfação, não sei se há perguntas, mas eu queria agradecer de novo a presença de todos, né? E a oportunidade que vocês me deram aqui, porque ao retomar esse tema, eu tenho certeza que eu vou fazer um livrinho sobre esse tema. Porque eu já vi que eu tenho muito material, praticamente pronto. Está rodando meu material aí, não está? Está rodando, tá bom? Está aí embaixo, lá atrás. Alguma questão, alguma pergunta? Então, pois não. Bom dia, Sr. Wagner. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Renilson, consultor independente. Sim. Gostaria de agradecer também a palestra. Muito obrigado. Para mim foi muito válido. Eu acho que sou talvez o mais novo aqui da sala. Tem uma menina lá atrás que está novinha. Obrigado. Sr. Wagner,
A intervenção foi muito útil para o meu conhecimento, para o meu crescimento profissional, falar sobre o cuidado, que ela não é regra. Isso para mim ficou muito claro. Eu atualmente tenho um cliente que é da área da saúde, são os sócios e atuantes no seu negócio. E eu vejo uma dificuldade muito grande em enxergar o negócio como empresa. Eu já tive a oportunidade de fazer o diagnóstico, de apresentar soluções para os problemas, dito no diagnóstico, mas eu vejo uma necessidade, como um profissional, muito grande de intervenção, porque eu não vejo, perante os sócios, uma atitude empresarial, uma visão empresarial, e sim como especialistas em sua área de saúde. Como que o senhor Wagner Siqueira, consultor, me aconselharia diante desse problema? Eu diria para você, Nilson, né? Renilson, que, em verdade, a literatura de gestão organizacional, de consultoria mesmo, coloca como as organizações de saúde, os hospitais, como os mais complexos do processo do entendimento empresarial. Essa é que é a literatura. Eu entendo também isso. Tive uma experiência, como falei, ali no Hospital Central dos Servidores do Estado, uma experiência também muito rica, de um tempo ponderável, 1 ano e meio ali. Sempre é muito complexa, porque ela guarda todas as dificuldades de uma organização, mas em te respondendo realmente, eu acho que quando tem pessoas se relacionando com pessoas, para a consecução de objetivos, você tem, em verdade, uma realidade que é aplicável a todas. Ela é mais complexa em si, mas assim como a organização militar, veja, a gente cometeu um erro enorme na aplicação de um modelo na Escola de Estado-Maior do Exército, que matou o projeto, que o que a gente também faz. Eu, por acaso, o Tibérios, que está aqui, eu já estou olhando para ele, eu dei para ele ontem um artigo, né, Tibérios? O Hospital, uma nova visão, que exatamente tenta trazer para você essa resposta de que o hospital tem características próprias, como tem uma empresa comercial qualquer, cada empresa, cada organização tem suas características, mas a teoria e os princípios são os mesmos. No fundo, são pessoas, né? Mais consagradas culturalmente como poder. A gente está tratando exatamente dessa questão em que a história médica ela é tão complicada em relação a isso, que a profissão de médico, por exemplo, na área de medicina, na regulamentação profissional do Brasil, nós somos uma sociedade que regulamenta profissões, poderíamos não sê-lo, mas somos uma sociedade que regulamenta as profissões. Os médicos, porque tem essa competição, a área de medicina se dividiu em 13 profissões diferentes. Todas eram as mesmas: psicólogos, nutricionistas, enfermagem, fisioterapeutas. Você tem são 13 profissões. Essa luta de poder dentro de uma organização de saúde, poder, autoridade, fez com que essa profissão se dividisse tanto. Portanto, você está enfrentando uma organização que, tipicamente, ela é uma organização difícil, mas ela tem os mesmos princípios e as mesmas regras se aplicam a quaisquer organizações, guardada e respeitada, evidentemente, a questão de cultura. Você não pode cometer o erro que eu cometi com o Gugu e com a Gilda, né, em relação ao quartel militar, que nós não fizemos no hospital esse erro. Tanto que chegou a se disseminar, como o Luiz Augusto, como o Leonardo colocou, a implementação disso. São equipes dinâmicas, que o hospital são elos de ligação, pinos de ligação, muito bem tratado na literatura por Hans Schlickert. Posso te dar um autor que trata bem essa questão, com os pinos de ligação, Hans Schlickert. Acho que alguns professores aqui devem conhecer bem os trabalhos de Schlickert. Ele tem uns 3 ou 4 livros, mas ele trata com o conceito de autoridade e influência e a questão dos pinos de ligação. Isso por quê? Porque, no fundo, você tem toda uma... Não é o representante, como se coloca, a representante da enfermagem, ou a representante do grupo de como é que faz, biólogo que faz os exames laboratoriais, como é que chama isso? Biólogos mesmo, não? Como é que chama? O laboratorista, etc. É como você formar uma equipe para a saúde, para a defesa de saúde. Então, é difícil, porque você tem realmente, de forma bastante introjetada, padrões arraigados de preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz
uma pessoa é fazê-la ser igualzinho com o preconceito diz que ela é. Não tenho dúvida que os hospitais são profundamente incorporados, não estou dizendo que sejam mais ou menos, mas eles são profundamente incorporados com preconceitos fortes. Mas isso não significa que não possam ser desenvolvidos. Estão sendo desenvolvidos. A área de saúde tem crescido bastante, agora, ainda mais agora, que a engenharia tem uma contribuição fantástica, é outra profissão que entra contribuindo para a área de engenharia, e que você está quebrando castelos, né, consolidados. Você está numa experiência profissional muito rica. Certamente o hospital ele permite, uma entidade de saúde permite essa clínica. A literatura, vou repetir, sempre mostra na área de consultoria como sendo as organizações mais complexas e difíceis de se tratar. Obrigado. Mas veja, dá uma olhadinha nos livros de Hans Schlickert, tá? Dos sistemas organizacionais. Pinos de ligação, que é típico do hospital. Você tem uma equipe dinâmica de solução de um problema, que não é só do médico, é da enfermeira, é de todos têm que se ligar. Se você não faz isso, você perde qualidade no resultado. Pois não. Eu sou médico e depois fiz administração para poder conhecer o local onde eu trabalhava. Porque você conhece profundamente isso, você sabe que, né? E está evoluindo muito. Quer dizer, você não pode dizer que os hospitais hoje sejam, na média, né, o que eram há 40, 50 anos atrás. Isso mudou muito. Mas a gente tem essa dificuldade. E a literatura consagra esse reconhecimento. E mundial, nós estamos falando do Brasil. Né? Pois não, mais alguém? Muito obrigado. Vocês sabem que a gente analisou aqui. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Wagner, então, é o diretor-geral da Universidade Corporativa. A Universidade Corporativa, do ponto de vista presencial, está em vias de inauguração. Mas enquanto ela não se inaugura presencialmente, ela já vem trabalhando. E um dado que faz o Conselho do Rio muito orgulhoso é que nós estamos em todos os estados do sistema Conselho Federal CRAS. Nós estamos com 30 e poucos mil alunos. 37 mil? Nós temos, então, 37 mil alunos distribuídos pelos 27 conselhos regionais que são clientes de nossa Universidade Corporativa. Nós temos um projeto apoiado numa plataforma onde, então, se dá a web aula, com cerca de 250 cursos, e, então, do Conselho Regional do Norte, Acre, Roraima, Rondônia, até o sul do país, são alunos, temos alunos que integram esse grande sistema, essa grande corrente. E dizer a vocês também que nós estamos em vias, quando a Universidade Corporativa se tornar presencial, o habite é sempre um problema, e isso me parece que se soluciona. Parece que saiu ontem. Parece ontem, não é? Mas é o último ontem que a gente ouviu, já ouviu outro. Eu já ouvi outros ontem. Nós estamos pensando, inclusive, em que o nosso grande problema, ou o nosso grande desejo, eu diria por aí, é devolver aos registrados, né, o que eles contribuem para o Conselho. E uma forma de devolução é devolver através de produtos e serviços. E um deles seria curso de mestrado, doutorado, pós-graduação pela Universidade Corporativa, que nesse momento já é permitido por resolução do MEC. Nós estamos querendo trabalhar nessa área, para devolver ao nosso colega administrador mais possibilidade de aumentar seu nível de empregabilidade no mundo do trabalho, no mundo do mercado. Ok? Então, você quer falar? Eu quero... Depois que o presidente fala, ninguém pode falar mais, mas eu vou falar aqui, eu vou fazer um comercial. De novo, pedir desculpa porque a gente estaria nas instalações aqui do Conselho da Universidade Corporativa, que são adequadas. O Wallace me colocou esse desafio e eu embarquei logo 3 programas. E tem que fazer um comercialzinho. Por quê? Porque essa maneira desses 3 primeiros é para convidar vocês
a usarem também esse espaço em cafés da manhã, em palestras aqui do Conselho. Vamos repetir isso, não só comigo, eu marquei, a próxima será dia 19, quem não puder nos comparecer, tiver interesse, e vai ser sobre um tema também muito, de bastante confrontação, que é liderança situacional versus estilo melhor de liderança. Tá certo? Que é exatamente uma questão que perpassa o mundo da academia. E fica também, e o terceiro vai ser no dia 4 ou 5 de abril, sobre estratégias de intervenção, estratégias da estratégias gerenciais na área de vendas. Não sei nada de vendas, mas sei de estratégias comportamentais do vendedor. Que repercussões isso dá no mundo gerencial? Então, fica o convite e também o desafio. Esse folheto que nós distribuímos, vocês ficam para vocês, em verdade está, em verdade são os 5 modelos, né? A descrição dos 5 modelos que nós falamos aqui. Muito obrigado mesmo pela presença, eu me sinto muito honrado, muito gratificado a vocês todos em cada um. Muito obrigado ao presidente.